Dessa noite que a gente vai conversar é sobre esse movimento da guerra, né, entre essa escalada do conflito ali no Oriente Médio entre Israel, principalmente Irã, e as pessoas que estão aí por trás. Eu coloquei também aí como subtítulo, né, da nossa noite aqui, o último movimento geopolítico, né, essa escalada desse conflito entre Israel e Irã. A gente entende como o último movimento geopolítico no mundo, baseado no quê? Em Daniel capítulo 11, tá? Daniel capítulo 11, versos 40 a 45, diz assim que no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará, apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes o seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E aí no capítulo 12, né, fala que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ah, esse texto é um texto que sempre me chamou a atenção desde que eu entrei na Igreja Adventista, ou seja, há 20 anos aí, né? 22 anos. Porque no espírito de profecia, Ellen White fala que ela coloca dois pontos lá, que essa é uma profecia literal, primeira coisa que ela coloca, e segunda coisa que ela coloca que é uma guerra real. Vai ser uma guerra militar e quando esses movimentos acontecerem, nós iremos perceber. Então, o que que nós vamos fazer essa noite aqui? Nós estamos fazendo um exercício, tá? Por aproximação para tentar entender esse texto. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Para não tomar isso como lei dos medos e persas, né? Que não muda, ou uma afirmação muito categórica, porque nós só vamos ter entendimento completo desse texto só depois que sair o decreto dominical, na minha opinião. Por quê? Porque o capítulo 12, verso 1, fala justamente dessa questão do tempo de angústia, de perseguição, tal. Então é somente quando sair o decreto dominical que vai ficar bem claro esse texto aqui que eu acabei de ler. De Daniel 11, versos 40 até o 12, verso 3. Então, essa é a primeira observação que eu faço, né? Como diz aí numa palavra da moda aí entre os YouTubers, um disclaimer, né? É um aviso de não levar aí ao pé da letra. A gente está tentando entender esse movimento geopolítico para fazer com que esse texto aí, na minha visão, o que está acontecendo desde outubro do ano passado é realmente um movimento de cumprimento desse texto, tá? Vai ter pessoas que discordam de mim, eu sou consciente disso, mas é a teologia, assim, é uma área das ciências humanas onde a gente conversa, né? Eu creio que é esse movimento geopolítico do Oriente Médio que vai começar a ficar cada vez mais claro esse movimento que se apresenta em Daniel 11, 40, 45, até culminar no decreto dominical. Então, uma coisinha aqui, né? Vamos pegar aqui uma questão histórica, né? Ó. Essa é uma carta atribuída a Albert Pike de 1871.
Albert Pike, ele foi um satanista e maçom nos Estados Unidos da América. Ele escreveu essa carta em 1871, tá? Falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Então, Ah, então ela diz o seguinte aqui, ó. Eu vou pedir para alguém ler para mim aí, para eu não precisar ficar só eu falando aí. Alguém leia aí para mim, por favor. Se habilite a ler aí. deve ser fomentado aproveitando as diferenças causadas pela agência dos Illuminates entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, mais uma vez divididas sobre esta questão, serão obrigadas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Vamos liberar os nihilistas e os ateus e vamos provocar um cataclismo social formidável, que em tudo, em seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e do tumulto mais sangrento. Então, em todos os lugares, os cidadãos, obrigados a se defender contra a minoria mundial de revolucionários, exterminarão esses destruidores da civilização. E a multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas, a partir desse momento, estarão sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde prestar sua adoração. Receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, finalmente trazida para fora na visão pública. Essa manifestação resultará do movimento reacionário geral, que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Albert Pike, 1871. Então, para vocês entenderem um pouquinho assim, entender um pouquinho esse texto, algumas coisas, né? Albert Pike via Lúcifer como uma pessoa do bem, não como o Lúcifer bíblico, né? Satã, né? Satanás. Então, a visão de Pike sobre Lúcifer é que é um anjo incompreendido, né? Injustiçado. E que, na verdade, ele quer iluminar o mundo com a sabedoria que ele tem a oferecer para o mundo e levar o mundo para um estágio melhor. Então, esse é o pano de fundo da cabeça do Pike, tá? Então, o que que ele fala? Ele fala que o mundo islâmico e o mundo cristão, através do mundo judaico, né, por trás aí, né, o mundo judaico-cristão, através de Israel, eles vão entrar num conflito lá local, mas esse conflito vai levar à exaustão física, moral, espiritual e econômica ao redor do mundo, fazendo um conflito mais sociopolítico, vamos dizer. É o que a gente vem observando aí desses movimentos nas universidades, né? Essas manifestações que estão acontecendo ao redor do mundo aí, e essa divisão entre esquerda, direita, a esquerda defendendo o mundo árabe, a direita defendendo o mundo, o Estado de Israel, né? Então, isso aí é uma tendência a se aprofundar e se estender, né? A primeiro contato que eu tive com essa carta foi num podcast, na verdade. Eu não sei se esse texto aqui ele é uma tradução, tá? Então ele não está muito bem traduzido assim, tá? Mas esse é uma carta bem curta e essa carta ela é catalogada, tem na biblioteca de Washington, tal. Não é um documento secreto, não é nada disso, tá? É um documento público, em inglês aí você consegue ter contato com ele. Mas vamos falando de movimento geopolítico, o último, né? Eu vou um pouquinho para trás. Aí vem as ideias do Santelli, né? Que eu tive contato sobre a questão do número 11 de adoração satânica. Então, se você for ver o armistício da Primeira Guerra Mundial, ele foi publicado no dia 11 de novembro de 1918. A queda do Muro de Berlim foi publicada em 11 de novembro de 1989.
11, né, aí, né? Ah, o Bush pai, ele fez um discurso na ONU por ocasião da Guerra do Kuwait, no dia 11 de setembro de 1990. E é interessante que 11 de setembro de 1990, 11 anos depois, aconteceu o ataque às Torres Gêmeas sobre a presidência do filho dele, né? Do Bush filho, né? O Parlamento Europeu, que é a imagem aí da Torre de Babel, né? Eles são afrontosos aí, né? Desde lá do início da União Europeia, quando eles faziam cartazes, né? Europa, muitas línguas, uma voz, fazendo alusão à Torre de Babel, à unificação da União Europeia. Não conseguem unificar, né? Já teve o Brexit depois disso, tal, né? O primeiro cartaz, o primeiro banner que a União Europeia fez de divulgação na época, para fomentar os países a aceitarem a ideia da União Europeia, tinha 11 estrelas por trás da Torre de Babel. Essa simbologia que eles acreditam, né? Nós não acreditamos, mas eles acreditam nessa questão de numerologia aí. Então, no site da União Europeia, isso aqui é um site que eu acessei no ano de 2010. Não, eu não encontro mais essa parte, tá? Mas esse site eu tirei um print na época, porque eu não sabia se eles iam permanecer no site ou não, mas isso aqui é um planejamento da União Europeia para a divisão do mundo. Eu acho bem interessante quando você pensa em Apocalipse, lá capítulo 17, que fala dos 10 reis que sustentam a Babilônia, e eles vão comer a carne da meretriz, a meretriz também vai entrar em conflito, né? Eles acabam entrando em conflito entre eles, na verdade, né? Pastor Amin Rodor falava que todo relacionamento adúltero causa nojo, né? Causa falta de respeito e acaba um atacando o outro. E aí são os 10 blocos que a União Europeia pensa em estabelecer no mundo. Na época, já em 2010, caminhava-se rápido, viu? Faltava só esse sexto bloco aqui que eu marco um destaque. Todos os outros economicamente eles já existem com vários tratados, tá? Com vários tratados. Somente esse sexto bloco é o que faltava. Aí está o nome dos 10 blocos aqui. Ahn, e aí então vem a queda das Torres Gêmeas, né? Lá em 1990, no dia 11 de setembro de 1990 na ONU, o discurso do Bush pai ficou muito famoso quando ele falou assim, ó, uma nova ordem mundial poderá emergir, né? Emergir. E quando ele justifica o ataque ao Golfo Pérsico lá, ele perde a guerra, né? Ele não conclui essa guerra. E aí o filho dele se utiliza do ataque das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro também. Essa foto embaixo aí é quando ele é comunicado, né? Ele estava fazendo uma visita num orfanato ali, numa creche. E aí ele é comunicado sobre o ataque às torres, nesse momento aí, a foto do momento, né? Quando ele é avisado. E aí então acontece a guerra entre Estados Unidos e Iraque para depor Saddam Hussein. E aí começa realmente esse movimento da nova ordem, né? Como consequência, notem aí, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Olha só. Note esse mapa da União Europeia, do sexto bloco, que não estava formado em 2010, ainda não estava formado, tá? Esse bloco. Note a coincidência desse bloco, segundo o site da União Europeia, e do movimento do ISIS. Esse aqui é um mapa aonde o Estado Islâmico foi tomando domínio e foi sendo implantado. Alguns, alguns, algumas pessoas aí da geopolítica aí dizem que o próprio ISIS ele foi, é, ele foi construído, né, e foi alimentado pelo governo norte-americano, pela OTAN, justamente para ser uma contrafação ali a Saddam Hussein, ao Irã, né? Então, veja que
A despeito da desculpa da guerra, é, é interessante como existe um movimento muito econômico e de poder por trás, né, da ideia. E aí, então, o ISIS, ele vai ser uma consequência, né, depois da queda do Saddam Hussein, os Estados Unidos, então, colocam no alvo como inimigo o Estado Islâmico. Veja, né? Nós precisamos de você porque temos um inimigo em comum, mas depois que a gente derruba o inimigo em comum, nós vamos atacar agora vocês, né? Porque já serviram, né? E aí o que que acontece? Depois desse movimento aí, vem esse outro mapa. Veja, ó, não tem como falar que é coincidência, tá? E esse mapa aí, em 2010, foi a famosa Primavera Árabe, que começou na Tunísia, dizem, né, que começou na Tunísia, onde um comerciante tocou fogo em si mesmo numa praça lá, porque estava revoltado na questão de cobrança de impostos. Isso aí chocou a população, e chocando a população começou um movimento, então, nos estados aí muçulmanos, para deposição dos ditadores que estavam lá desde a década de 50, 60 e 70, né? Mas note, né? Note os paralelos, né? Um mapa da Primavera Árabe, um mapa do ISIS, né? Do Estado Islâmico, um mapa do sexto bloco. Note como eles são parecidíssimos. E aí, então, pegando a ideia do pastor Sérgio Santelli, né, quando ele fez ele escreveu isso no blog lá nos anos de 2001, 2002, ele escreveu lá sobre o número 11, né, toda a simbologia por Hollywood, os Simpsons, filmes, né, séries falando do número 11 e tal. E aí eu fiquei fazendo contas, né, fiquei acompanhando, falei assim, bom, 2001, 2022, será que vai 2012, né, vai acontecer alguma coisa? Não aconteceu muita coisa, 2012. Aí 2023, o Netanyahu faz então um discurso próximo ao Yom Kippur até 22 de outubro, né, de 2003, ele faz um discurso emblemático na ONU falando de um acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita, né, o Acordo de Abraão, foi aí costurado pelo Trump, né, na época. E aí, então, ele mostra esse corredor que ia ser feito ali, onde a Europa se ligaria ali à Ásia pelo Estreito de Hormuz, nesse corredor aí. Veja aí, né? O Egito, o Sudão, a Arábia Saudita, nesse mapa na mão dele, verdinho, né? É interessante que, se você analisar, o texto bíblico fala dos tesouros do Egito, né? Fala que os líbios, os etíopes seguirão. Então, veja que esse mapa é quase uma descrição justamente de Daniel capítulo 11. Ahn, por isso que eu acredito, né? Quando saiu esse discurso, no sábado ali seguinte, talvez, não sei se foi bem no sábado seguinte, ou foi no sábado posterior, porque ele fez o discurso na sexta-feira, né, Netanyahu? Eu acho que foi no outro sábado, uma semana depois, 8 dias depois, aí houve aquele ataque do Hamas contra Israel. Ahn, e aí vem a foto, então, mais recente, né, dos ataques aí, de como aconteceu e esses movimentos dessa guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, como é que o exército foi atacando e foi empurrando as pessoas em direção ao Egito e também apertando ali em direção ao mar, né? A estratégia militar de Israel foi dividir Gaza em dois, né? Em dois pedaços, né? Norte e sul, nessas duas setas azuis aí que faz em direção ao mar, para ter saída ao mar ali. Minha opinião, tá? Agora, opinião não teológica, mas opinião geopolítica e econômica, né?
Israel ele está arrumando a saída para o mar, né? Para fechar esse acordo aí, né? Ficar melhor ali na questão do discurso da ONU. Isso aí implicou, então, em uma guerra que eles achavam aí, as pessoas falavam que ia ser uma guerra rápida, 30 dias, tal, mas vem se arrastando já há 6 meses, né? Isso é uma foto recente, ó, de abril de 2024, agora, 6 de abril. Já foram mortos aí e machucados, mortos 33 mil em Gaza, machucados 76 mil. Israel já perderam 600 soldados e 1.130 civis e machucados aí 8.730, tá? Do ABC News aí, essa imagem. A carta de Albert Pike, ela fala, né? Eu vi um comentário no podcast que eu assisti, do John Rogan, um podcast famoso, ele é um dos podcasts mais famosos aí dos Estados Unidos. O rapaz falou que na carta e outros escritos do Pike fala que isso ele estava, o podcast é bem antigo, tá? Logo quando começou a guerra, tá? A pergunta do podcast era se a guerra ia ser rápida, tal. E aí o rapaz falou, não vai ser rápida, porque a gente entende que realmente é uma guerra que vai se estender, ele citou aí. Foi aí que eu tive conhecimento dessa carta aí. Enfim, lá em outubro de 2023, então, eu fiz um sermão lá na Parada Inglesa, depois eu fiz um sermão também no Mandaqui, se não me falha a memória, e eu falei uma frase o seguinte, olha, se escalar a guerra, e na minha opinião vai escalar, nós estamos caminhando realmente para esse movimento último de Daniel capítulo 11. E aí, esse ano, a gente vê justamente o escalar dessa guerra, né? Envolvendo aí já o Líbano, a Síria e o Irã, tá? São os reis do norte, né, na profecia, né? Daniel sempre ele coloca como reis do norte, né? Irã, Iraque, são a Babilônia ali, né? A lua crescente, né? O cinturão lua crescente, né? Chamado esses povos que estão ao norte de Israel aí, né? Noroeste. E então está escalando. ahn, Vamos ver até onde vai, porque essa guerra ainda, a gente não pode ficar falando muito, porque ela está acontecendo ainda, né? 6 meses de guerra. E aí, eu não sei se vai passar o clipe, eu espero que sim. O som tá saindo no meu computador aqui, mas eu acho que o clipe tá pausado. Bom, mas enfim, esse pontinho branco, ele foi um pontinho branco que surgiu. Tá congelada a imagem, tá saindo só o som. Esse pontinho branco que você está vendo no céu aí foi a 1 hora da manhã, no dia 28 de janeiro de 2011. É muito interessante como o número 11 vai aparecendo, né? Yeah, because you're in therapy. You're in therapy. I'd say that too. Só tem um áudio, o vídeo por algum motivo travou. É, Então foi no dia 28 de janeiro de 2011, mais ou menos 1 hora da manhã, que em cima do Domo da Rocha, né? Aquela mesquita de Omar, apareceu aquele pontinho branco, ele desceu em linha reta e subiu. Não era drone, na época nem tinha drones do jeito que nós temos hoje, tá? O Estado de Israel, e Jerusalém, ele é um espaço aéreo restrito, né? Nada pode voar, nem drone lá não pode. E as pessoas, foi isso justamente que chamou a atenção delas, foi esse ponto branco que ele desce em linha reta sobre o domo da Mesquita de Omar e sobe, né? Em 2011, ali, 28 de janeiro. E aí explodiu no mundo islâmico, resgatou-se, né, a questão do Mahdi. E o Mahdi é o 12º imã
que, segundo a cultura aí xiita, né, principalmente xiitas, né, xiitas e sunitas também, ah, o Mahdi, de acordo com as versões xiitas e sunitas da escatologia islâmica, é o redentor profetizado do Islã, que permanecerá na Terra por 7, 9 ou 19 anos, de acordo com as diferentes interpretações, antes da chegada do dia final, o dia da ressurreição. Os muçulmanos acreditam que o Mahdi, juntamente com Jesus, livrará o mundo do erro, da injustiça e da tirania. Lê-se aqui, tá? Erro, injustiça e tirania, nas versões mais radicais do Estado Islâmico e outros, lê-se a questão do Ocidente, tá? Estados Unidos, os judeus, tal, eles, eles precisam ser varridos, né? O Mahdi não é mencionado de maneira explícita no Corão, nem nas primeiras compilações de hadiths consideradas autênticas pelos sunitas, ahn, como o Sahih al-Bukhari, embora conste de 6 outros destes livros. Alguns teólogos sunitas, por este motivo, questionam as crenças mahidistas, que formam, no entanto, uma parte crucial da doutrina xiita, inclusive o exército do Irã, que mais odeia Israel, é justamente esses xiitas que acreditam na vinda do Mahdi iminente, tá? O advento do Mahdi não é uma crença aceita universalmente pelos muçulmanos, é bom enfatizar, tá? Principalmente os sunitas. E entre os que o aceitam existem diferenças básicas entre as diferentes seitas e correntes do islamismo acerca de quando esta sua vinda se dará e da natureza de seus atos. Mahdi é importante para os sufis e é uma ideia poderosa e central no credo xiita, que prega que ele é o 12º imã, que eu já falei, né? Muhammad al-Mahdi, que retornará da ocultação. Agora, olha só, retornará da ocultação. Na carta do Pike, que Lúcifer fala para o Pike? Porque ali é uma carta que ele diz que teve um encontro com Lúcifer. Ele fala assim que vai chegar um momento, depois desse movimento entre muçulmanos e mundo cristão, que ele vai se apresentar, né? A doutrina de Lúcifer vai, então, agora se apresentar para todas as pessoas, né? Então, as narrativas se casam aí. Então, basicamente é isso aí, nessa questão histórica que eu apresento aí a vocês, desse último movimento geopolítico. Ah, qual que é a minha ênfase aí antes de a gente entrar nas perguntas aí? A ênfase que eu quero dar a vocês, eu estudo isso aí desde o ano 2002, são 22 anos estudando essas questões, acompanhando tal, mas eu preciso dar meu testemunho a vocês aí, que eu sempre dou, né? No ano de 2017, eu quase voltei a ser ateu, porque eu estudava muito essas questões e eu tinha assim na minha cabeça que o decreto dominical ia sair em 2017. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não pregava, não ensinava isso para as pessoas, mas no meu íntimo, nos meus estudos aqui no foro íntimo, meu particular, eu acredito, eu comecei a nutrir isso aí na minha cabeça e que foi muito destrutivo para mim, espiritualmente falando, tá? Eu comecei a criar convicções com relação ao futuro. Então, o alerta que eu dou pastoral a você é que você não idolatre profecia acima do Senhor das profecias. É somente Deus que deve ser adorado e não as profecias dele. Nós devemos estudar as profecias, mas não idolatrar as profecias. Nós devemos estar atento nos movimentos geopolíticos do mundo, mas isso não é o tema de pregação. Isso em rodas de estudo, de conversa como a nossa aqui é importante. Mas, sabe, pregar isso de maneira pública, eu não acho assim produtivo, porque isso não foi a ordem que Deus deu para nós. A ordem que Deus deu para nós, de maneira clara e específica, é pregar o evangelho da salvação, é conduzir as pessoas à justiça dele, tá?
É uma ênfase, inclusive, que está no próprio livro de Daniel, por isso que eu parei no verso 3, né? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então veja que a ênfase, ainda que Daniel estava esperando no tempo dele, aí no verso 4 Deus já dá um banho de água fria no Daniel, né? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim, muitos os esquadrinharão, saber se multiplicarão. Então Deus vai deixando claro para Daniel que não seria no tempo dele, tá? Então, isso, o que acontece com Daniel ali é um aviso para nós também, tá? Porque Daniel criou-se uma expectativa ao ponto dele ficar doente. Daniel, ali no capítulo 8, capítulo 9, ele fala que ele esteve enfermo durante alguns dias. A fé foi abalada por conta dessa ênfase da reconstrução do templo, essa ênfase da vinda do Messias, tal, né? Nós temos que ter um equilíbrio aí, viu, gente? Porque Daniel chegou a ficar doente. Eu fiquei muito mal no final do ano de 2017, ao ponto de querer largar o ministério. Eu vim de origem ateísta, né? E então o alerta que eu dou a vocês é: nós devemos acompanhar as notícias, nós não podemos ficar alienados com relação às coisas que estão acontecendo, isso é um erro, tá? Mas a nossa fé não pode ser baseada nessas coisas. Nossa fé, o autor e consumador da fé é Jesus Cristo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá? E a nossa missão é levar o evangelho da salvação para as pessoas, alertando as pessoas, né? Essas coisas foram escritas para nós entendermos o momento que nós estamos vivendo no mundo e para nós nos engajarmos cada vez mais e de maneira intensa para pregar o evangelho da salvação de Jesus Cristo, tá? Essa é a missão aí, tá? Da profecia, tá bom?